Agradeço a presença da imprensa de Bento Gonçalves. Eu agradeço tudo que vocês divulgam do clube, que afinal de contas nós temos um clube com mais de 100 anos de história. E isso é um orgulho para Bento Gonçalves. Eu, como presidente, quero deixá-los bem tranquilos para fazerem as perguntas que vocês tenham dúvidas e que queiram saber sobre o clube, tanto externamente, tanto internamente e também no que diz respeito à gestão do nosso clube. Então eu dou a palavra a todos vocês, aquele que quiser se apresentar primeiramente, estou totalmente aberto a esclarecer a dúvida de todos. Eu até vou começar, presidente, pedindo licença aos amigos, vou entrar no fator principal, financeiro do clube, após de toda essa competição, depois da Série D, como se encontram as finanças do clube hoje? Um exemplo, é aqui que está. Um exemplo que eu vou dar, vocês devem ter chego no clube há pouco, vocês devem ter percebido alguns jogadores ali na frente, o quanto existe felicidade neles. E jogador de futebol, quando não tem o salário em dia, quando não tem as contas em dia, quando eles não têm a estrutura devida para jogar o futebol, para sustentar a sua família, existem mais problemas que soluções. Então, o clube esportivo hoje ele está totalmente em dia com as suas contas. Agradeço alguns conselheiros que contribuíram no apoio também do nosso clube e para que consigamos manter o clube desta forma, que é o que o jogador mais fala, que gosta de trabalhar aqui no esportivo porque ele recebe seus salários em dia. E não é apenas os salários dos jogadores, é também o todo. O clube ele está autossustentável, a nossa ideia é manter ele autossustentável. E quanto à gestão 2020 e 2021, foi toda a gestão assim, inclusive durante a pandemia. Bom, presidente, ainda seguindo nessa linha financeira, fazendo um apanhado do que foi o ano todo, e para dirimir dúvidas, inclusive, sobre essa questão de que no primeiro semestre teria se gastado 3,5 milhões de reais, e se essa informação é verídica, e se o clube vai ser entregue com as finanças em dia, sem dívidas, enfim, como é que vai ficar? Como é que você responder essas duas questões? Boa pergunta, Ney. O clube, todos nós sabemos que o clube ele ganhou uma vaga na Copa do Brasil e nós tivemos a receita de 504 mil reais, que foi um mérito por termos sido campeões do interior no ano de 2020, no qual entrou o valor em 2021. No momento que tivemos essa receita, nós automaticamente já tínhamos projetos de lei que é o ProEsporte, que também é um bom valor, que já praticamente está finalizado. Vocês estão acompanhando a categoria de base, nunca teve tanta estrutura, está incluso nesse valor aí, em torno de 400 mil a meio milhão, e os outros 2 milhões e 200 é o 1 milhão 100 e alguma coisa de receita da federação, e aqui nós tivemos que fazer o campeonato gaúcho e também aquelas receitas de sócios, de aluguéis ali que nós temos. O clube tem imóveis e ele tem uma receita de aluguéis. Então, o que eu vejo? Eu não vejo dúvida nenhuma nos 3 milhões e meio. A questão do gasto, eu vou dar um exemplo, na pandemia, depois ali do dia 19 de março, nós paramos de pagar os impostos na época, o Profut, que são impostos atrasados desde 1972, conforme a informação que o Guilherme Salton me passou. Nós pagamos em torno de 15 mil reais de impostos lá naquela época. E na pandemia, o governo, aprovado
pelo Congresso, ele permitiu o atraso do Profut para darmos a condição para o clube pagar luz, enfim, se manter. E só ali foi em torno de R$200 mil que nós colocamos em dia nesse ano. Então o gasto de 3 milhões e 500 tem gastos do ano de 2020. Outro detalhe que também eu quero deixar bem claro é a questão dos índices construtivos, né? O índice construtivo é um patrimônio do clube, foi vendido na época R$800 mil com 50% de deságio, para quê? Para deixar em dia o salário dos jogadores no que diz respeito à rescisão, porque se não fosse feita a rescisão naquele momento, como parou o campeonato, nós iríamos ter R$250 mil de folha mensais. E a pergunta que eu fiz para o presidente da federação: mas eu tenho os meus contratos presentes até 5 de abril, como eu vou fazer para pagar? Aí eles nos responderam: cada um vai ter que resolver internamente conforme as suas condições. E a condição que nós tivemos, eu e o Gilberto Durante, juntamente com o conselho, primeiramente pegamos emprestado em torno de 220 mil com os conselheiros, fizemos a rescisão, vendemos o índice, entrou R$400 mil de índice, pagamos os 220 mil para os conselheiros e automaticamente rescindimos, que foi, se vocês lembram, o momento em que os jogadores tiveram uma redução de 70% do salário deles. Eles só fizeram isso porque nós pagamos em dia até o dia 5 de abril e dali para frente 70% dos salários reduzidos. Só que esses 30% davam em torno de 80 a 90 mil que eles ficaram, vocês lembram, 3 meses em casa e nós pagando o salário deles, que foi o restante dos 180, 200 mil Então eu não vejo problema nenhum nessa situação. E os outros 400 mil vendidos de índice com 50% de deságio foi para construir aquela usina de energia solar, que tem o Gustavo aqui, o Edemir, esse mês aqui deu R$131 a conta de luz. O mês retrasado deu R$126 e o outro 111. Então eu acredito que foi um bom investimento e não é motivo de falar 13 milhões e 500 mil. Então também tudo tem justificativa. A nossa gestão é uma gestão séria, uma gestão honesta, que com certeza quem tiver dúvidas é só chegar ali na Real Assessoria e conversar com o nosso contador, conselheiro, o Ney agora é conselheiro, ir ali e ver que está tudo contabilizado, não tem nada de problema. Então, o que eu peço para pessoas que não têm o conhecimento do que está acontecendo aqui no clube, que não façam essas colocações, porque isso está atrapalhando com que o clube dê continuidade nesse formato saudável. Aí aquele sócio que pensa em ser sócio, aquele patrocinador que pensa em patrocinar, ele acaba não se aproximando do clube esportivo. E aí os torcedores apaixonados, né, Kevin, como tu, assim, que eu percebo que tu é muito apaixonado, como outros torcedores, eles querem um time de qualidade, eles querem um time que tenha resultado dentro de campo, e um clube que não faz gestão, eu não vejo resultado nenhum, tanto dentro de campo como fora de campo. Eu não sei se eu respondi a tua questão. Sim, só para encerrar, presidente, essa questão questão financeira vai entregar um clube positivo em termos de finanças, o que vai sobrar? Qual é a situação do balanço final, como você entregará o cara? O clube, ali na prestação de contas até julho, Ney, que a gente fez, aonde nós mostramos para o Conselho os 3 milhões e meio de movimentação, o clube ele estava com 191 mil positivos. Aí, a disputa da Série D, no qual todos os senhores nos cobraram de participar da Série D, até quero agradecer o Guilherme Pazin, publicamente, aí, que eu já tinha decidido em diretoria que não ia participar, e aí numa conversa a gente acabou montando um formato de arrecadação para
cobrir o orçamento da Série D, que deu em torno de R$900 mil, que não teria. Então é 3,5 milhões menos R$900 mil, 800, até fechar ali vai dar em torno de 950 mil reais. Então eu não vejo nenhum problema. E quanto à tua pergunta, se vai ficar o clube, com certeza absoluta, nós já pagamos todos os salários dos jogadores. Tu percebeu, Ney, quando tu chegou, eu vi que tu estava conversando com alguns ali, e a rescisão, até o final de semana, metade da semana que vem, já está tudo pago, e isso com o dinheiro do clube, com as condições que a gente tem, o patrocínio do Banrisul, patrocínio da Via Atacadista, patrocínio do poder público, queira ou não queira, eles nos ajudaram, e também a manter não apenas a Série D, mas as categorias de base, que hoje nós temos aproximadamente 300 crianças e adolescentes, e a Multimóveis também é um patrocinador. A Gramado Parque, não posso deixar, quero agradecer muito a Gramado Parque, porque eles nos deram um patrocínio em um momento muito importante e que acreditamos que a gente deu o resultado, e as marcas que se associaram ao clube esportivo, elas passaram as fronteiras e a nível Brasil, né? Então, todo mundo reincidiu, comissão técnica, todo mundo. É uma pena, eu estava comentando com vocês, é uma pena porque esse grupo de jogadores, comissão técnica, eu não imaginei, hoje eu vejo que o futebol tem futuro sim, existem pessoas sérias no futebol, e um exemplo foi o time, os jogadores, a comissão técnica, hoje os funcionários do clube, os colaboradores, é um modelo a ser seguido, e eu não vejo dificuldade nenhuma no que diz respeito ali na frente o clube esportivo voltar à Série A do Gauchão. Mas eu não posso também deixar de admitir que eu estava errado em não participar da Série D do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque é outra magnitude. O Campeonato Gaúcho também é importante, mas um Campeonato Brasileiro é um Campeonato Brasileiro. E não é difícil de colocar o esportivo na Série C do Campeonato Brasileiro, depois na B do Campeonato Brasileiro. Nós apenas precisamos do apoio da comunidade, do apoio de empresários, do poder público também. É muito importante o apoio do poder público para manter essa instituição aqui nos momentos difíceis. Nós somos abraçados pelo poder público, tanto a Câmara de Vereadores, quero agradecer ao presidente Pascoaloto, ao prefeito Diogo, a todos que fazem parte do poder público. Eu acho que a gente não pode dizer que o poder público tem que ficar distante do privado. Isso é um erro. Eu acredito que quanto menos o privado precisar do público, melhor. Mas no momento que o privado precisa ser socorrido, projetos de valor como o clube esportivo, com categorias de base, com 300 crianças e adolescentes. Então aqui dentro não é apenas um clube de futebol, é um clube que dá para dizer que ele abraça também aquela famosa bandeira que é a saúde e a educação, porque a gente educa, e a gente com o esporte, a preparação física, nós também cuidamos da saúde das nossas crianças e adolescentes. Valdir, tu já mencionou em outras conversas também sobre a questão da categoria de base, do investimento forte na categoria. E qual outra situação da sua gestão tu poderia destacar que foi um grande acerto, assim? Olha, sabe que é muito difícil a gente conseguir ser presidente de um clube de futebol com a tradição do clube esportivo. Eu, no momento que eu fui convidado, eu não aceitei, vou ser bem sincero, mas depois, como minha família, meus 2 filhos e a minha esposa moram em Serafina, eu vou para lá todos os finais de semana. Eu vi o meu filho num torneio, ele jogando contra o Juventude, na época com 7 anos e meio de idade, quase 8,
e eu me comovi e eu aceitei ser presidente do clube esportivo por causa das categorias de base. Vocês podem fazer uma análise, estão todos convidados, Gustavo, seria interessante vocês irem ver e até fotografar, filmar a estrutura que nós construímos ali embaixo das arquibancadas do visitante para as categorias de base. Lá tem 3 vestiários, estrutura de rouparia, estrutura de chuveiro, uma estrutura realmente decente. Eu não vejo uma categoria de base formando jogadores só preocupada em ganhar título, em ganhar jogo. Eu vejo uma categoria de base quando a gente, por causa de uma bobagem de 2 ou 3 jogadores na sexta-feira passada que foram para a festa, beberam, aquela coisa, nós mandamos embora 3 jogadores ontem. Eu falo isso publicamente, que quero que os meninos da base entendam que isso aqui não é uma ditadura, isso aqui é um lugar que tem que ter disciplina, ordem, e é assim que nós vamos ajudá-los a serem jogadores profissionais. O profissionalismo sempre em primeiro lugar. Não digo que é proibido fazer isso, mas na véspera de um jogo a gente já começa a ensinar que não se bebe, que se dorme cedo, que se alimenta bem para poder fazer um bom jogo no dia seguinte. Aldir, a respeito da Série D ainda, né? O que fica de legado justamente dessa competição, como você bem disse, né? Havia uma dúvida se o Esportivo ia ou não disputar, mas agora que ele disputou, fez uma campanha, uma das melhores campanhas do Esportivo em sua história em uma divisão nacional, né? O que fica de legado justamente essa campanha para talvez ali no futuro, né? Voltar justamente a competir em competições de nível nacional? Boa pergunta, Kevin. O legado que eu levo em primeiro lugar, que quando a gente trabalha voluntariamente, que muitos acham que eu ganho salário alto, né? Na realidade a minha diretoria, nós trabalhamos voluntariamente. Primeiro, como legado de pessoa, eu aprendi muito com o esportivo, tanto o que fazer como o que não fazer, porque eu entendi os 2 lados. No ano de 2020 nós somos campeões do interior, com uma campanha assim espetacular. Há 37 anos que o clube não tinha um título de campeão do interior. Vocês presenciaram, foi o ano passado. Em meio a uma pandemia, sem bilheteria de Grêmio e Inter, com muitas dificuldades conseguimos ser campeões. E no ano de 2021, nós conhecemos o outro lado da fase, que foi no momento que o time foi rebaixado. E aí, o legado principal que nós estamos deixando nesse clube aqui, além de valorizar o torcedor, valorizar as categorias de base, saber todas as famílias que tem por trás desses meninos aí, é o momento que vamos fazer as contratações. Esse é o principal legado, é uma coisa bem profunda, perfil de profissionais que nós, como lideranças, como presidente, a gente vai trazer para dentro do clube. Por quê? Eu falo isso? Por causa que ficou bem perceptível o Campeonato Gaúcho e a Série D. Então eu não quero me ater muito a esses detalhes, porque não é pessoal, é formato de trabalho. Vou dar um exemplo do Scout. O Scout é um software que analisa jogador. Nós analisamos, liderado pelo Rogério Zimmer, jogador por jogador. Colocava um nome, via todos os lances, tu sabe, bom, esse aí para o meu esquema técnico, tático me serve. A gente pesquisava, daí começava no telefone pesquisar o que é o extracampo desse jogador. Ao ponto que, não sei se vocês perceberam, tem algum lesionado, Gustavo, aí no departamento médico? 0 de jogadores lesionados. Então, quer dizer que nós tivemos um bom técnico, um bom preparador físico, um bom gerente de futebol, que soube buscar as informações, que ele foi muito condenado, chegaram a fazer até fora Luiz Fernando. Então eu quero falar publicamente que foi um erro. Isso é um profissional espetacular que pensa no bem do clube, que tem um perfil de realmente gente que trabalha sério. Eu digo que até pedi para os jogadores aí, todo mundo, que para dar uma salva de palmas, que nós tivemos uma revelação
muito importante no clube esportivo, que é um legado, que se chama Gustavo Posa. Esse menino aí com 19 anos de idade, eu já falei para ele que vai ser difícil ele se relacionar com os amigos dele, porque ele fez assim, em termos de conhecimento. Então, esse legado é que o clube esportivo tem a capacidade de deixar, que é o quê? Profissionais melhores, pessoas melhores, e não é essa fofocaiada toda de interesses individuais. Tu sabe, Kevin, hoje ficou claro para ti, né, Kevin? O que aconteceu ali atrás. Vocês até me fuzilaram, me procuravam como se eu fosse presidiário, e nós ali bem intencionados, não querendo um exemplo desses 3 meninos aí da categoria de base que estavam enchendo a cara. Agora o critério é seriedade, determinação. Tem um jogador que está sujeito da base, sair daqui do esportivo, pode ir para um Flamengo, para um Red Bull, Bragantino. Então o clube está nos trilhos. E mais um ponto em termos de legado é a gestão financeira. Pesquisem as negativas do clube, está tudo em dia, os protestos, não tem protesto nenhum, estamos totalmente em dia com as finanças do clube. E quanto ao ano seguinte de disputa do acesso, o orçamento, só o presidente que será eleito até o dia 15 de novembro, ele tendo um clube que não é recebido, na época lá em 2015, vocês lembram como é que foi recebido, como é que estava a situação do clube? Era R$200 mil de ações trabalhistas, eram situações assim desesperadoras, e não era culpa do presidente da época. Foram problemas crônicos que iam acontecer, que nem essa gestão aqui pagou em torno de 300, 400 mil reais de impostos atrasados, que vem desde 1972. Então são situações que acontecem muitas vezes a gente de não poder fazer um time um pouco melhor. E esse legado a gente está deixando, que é uma gestão empresarial aqui dentro do clube. Nós temos um software de gestão, tanto na categoria de base como para o profissional. E esse esqueleto é que nem uma espinha dorsal de um time de futebol. Tendo essa espinha dorsal, tudo funciona, desde a cozinha até o ponto mais alto do clube. Presidente, agora saindo da presidência do clube, saindo desse cargo, como o senhor vê de fora, como foi o esportivo no Gauchão, como foi o esportivo na Série D, e também se o técnico Rogério Zimmermann, depois de trabalho excepcional que ele pôde fazer, se ele deixou as portas abertas para regressar no futuro? Olha, isso a gente fez ontem uma reunião no campo, e tinha a comissão técnica, todos os funcionários, todos os jogadores, e batemos uma foto. Logo vocês vão, não sei se eles já têm acesso à foto. Vou enviar depois para eles. É bom enviar. Essa foto é histórica, porque foi a primeira vez que o clube participou da Série D. E o Rogério Zimmermann, a comissão técnica dele, nós tivemos tanta afinidade. Eu não sei se é porque eu tenho um perfil empresarial e ele também. Ele é totalmente metódico nas questões. Ele pode ver que não teve problema de coronavírus aqui no clube esportivo que tiveram. O Caxias quase perdeu a vaga por causa do coronavírus, que teve um momento muito difícil lá. Não é por nada. Jogadores, nós usamos jogadores da base, 10 jogadores da categoria de base, que na realidade nem é da base do clube esportivo, é da base de outros clubes, porque a Sub-19 nós abrimos esse ano, que é um outro legado. A Sub-19 agora, o processo de 2022, tenho certeza que ela vai ser de fundamental importância. Então, o que é ficar de portas abertas? Foi emocionante o dia de ontem. A gente fez fechado, sem imprensa, até para sentir emocionante, porque ninguém queria ir embora, nem os jogadores, nem a comissão técnica. As palavras do Rogério Zimmermann que me marcou, que foram em torno de 150 dias mais felizes da vida dele.
e com certeza da nossa também, porque os resultados mostraram o quanto é prazeroso quando se faz um trabalho sério. Com certeza, o Rogério Zimmermann, eu já falei para ele, inclusive, que o meu desejo não é o desejo do clube, né? Porque o clube é nosso, é de toda a cidade de Bento Gonçalves. Mas o meu desejo pessoal é de vir aqui torcer ainda para o time do Esportivo, ele como técnico, mais o Gustavo Papa, o João, o preparador físico, e o Antônio de goleiros. Eu não tive uma vírgula de estresse com os jogadores, eu me envolvi com o vestiário, me envolvi bastante com o vestiário e eu vi o quanto é importante ter um profissional que trabalha dentro do jeito certo, independentemente de qualquer situação. Em nenhum momento nós tivemos problemas, que nem tem o exemplo que o pessoal cobrava, que é até bom um outro detalhe, a questão de viajar um dia antes. Eu vejo, ficam falando, fazendo polêmica, parece que vai cair o mundo porque viajam um dia antes, mas isso era uma solicitação do Rogério Zimmermann, porque imaginem para ir até Paranaguá, que dá em torno de 12 a 13 horas de viagem, vocês pegarem e entrarem no ônibus, 12 horas de viagem, e depois jogar uma partida de futebol. Vocês acham que é interessante ir um dia antes, parar em Palhoça, treinar no campo do Figueirense, e depois mais 6 horas ir até o Paranaguá jogar contra o Rio Branco? Vocês acham interessante ou não? De repente aquele empate foi o que deu a classificação do clube esportivo. Vai saber se a gente não tivesse feito isso, se fosse empatar o jogo. Nós tínhamos 10 jogadores basicamente, que na época era o time profissional titular, e o restante tudo da base. Eram 10 contratados, que o Serafini foi adaptado na lateral direita, porque a gente não tinha lateral direita. Depois veio o Wesley, e aí acabou ficando uma posição que a gente precisaria ter contratado mais um ou 2 jogadores, que de repente a história seria diferente. E outra, quanto vocês acham que foi a folha de pagamento de média, desde maio até agora, quanto deu de média a folha de pagamento do clube esportivo de jogador, não do profissional, um exemplo, massagista, só jogador? Quanto que vocês acham? Falem vocês, agora eu estou sendo jornalista. 100 mil, tu acha? 70 mil, tu? É, uns 75. 75, tu? 80, 90. 80, 90, tu? 150. 150. E do gauchão, vocês acham que foi quanto a folha de pagamento? 200 do gauchão? É, uns 190. 200. Parecido. Então tá, do gauchão vocês acertaram. Da Série D foi 50 mil. 50 mil reais. A gente fez o que vocês viram, que o time jogou que nem gente grande contra a Ferroviária. Por detalhes a gente não levou a vaga. Porque se tivesse esse time não teria caído. Mas eu tenho absoluta certeza. Então, aquela história que precisa 1,5 milhão para subir o clube esportivo da segunda divisão, para coisa, até de repente para fazer mais fácil, pode ser até que com 1 milhão tu consiga subir mais fácil. Mas não, pode acontecer também que 1,5 milhão tu não suba. O futebol não existe receita mágica. Essas pessoas que falam que é uma receita fazer assim ou fazer assado, não tem a mínima ideia, ou fala sem a coerência de ser assertivo nas suas proposições. Então, o esportivo, hoje, ele está nos trilhos. É uma questão só de unir a cidade de Bento Gonçalves, unir as forças vivas de Bento Gonçalves, independente se for poder público, empresarial, enfim, tem que unir a cidade. Que o troféu de campeão do interior do ano de 2020, numa reunião do conselho, e eu falei publicamente, aquela taça, ela é um exemplo da união das lideranças de Bento Gonçalves. Se o clube for rebaixado ali no gauchão, foi um problema que aconteceu de que eu digo com
com certeza de gestão de pessoas, no qual eu me sinto também responsável, porque eu sou o presidente, devia ter dado um soco na mesa, como eu fiz em 2018, vocês me criticavam, né, Ney? Tu lembra, Ney? Deveria ter feito a mesma coisa, deveria ter pago o preço de todo mundo brigando, e vai ser dessa forma. Só que não adianta, a gente também não é ditadorzinho, não quer fazer, tem que ser do meu jeito, porque eu também posso errar, como outros podem errar, e aí foi usado uma metodologia democrática no qual não deu certo. Eu aconselho os próximos presidentes errem por suas convicções, não pela convicção do outro. Muito bem, então obrigado aí, presidente. Presidente, tem mais uma